Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, um dos maiores espetáculos da vida selvagem do mundo está prestes a começar. Apenas 3 semanas por ano, cerca de 300 elefantes africanos se juntam para formar uma super manada. Em questão de dias, os maiores mamíferos de terra do mundo cobrem a África é o único lugar da Terra a testemunhar um adensamento desse porte. E os cientistas se esforçam para explicar esse comportamento único até agora. Ao explorarmos as vidas secretas dessas criaturas notáveis, nós vamos revelar uma série de dramas. E vamos descobrir os mistérios dessa super manada de elefantes africanos do Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro eleva-se a quase 6.000 metros acima do nível do mar e se coroa sobre o Parque Nacional Amboseli, do Quênia. Os campos aos pés dessa montanha espetacular são o paraíso para animais selvagens. As gazelas de Thomson exibem sua velocidade e agilidade ao usar seus chifres e brigar pelo seu território. E são acompanhadas pela zebra, pelo búfalo e toda uma série de criaturas encontradas pela savana africana. O avestruz é o maior pássaro do mundo. Ele se ergue por mais de 2 metros de altura. As fêmeas têm penas de um marrom suave, enquanto os machos contam com uma plumagem fortemente preta. Durante a época de acasalamento, o macho toma a frente. Sua pele muda de cor, do cinza para o vermelho, para atrair o sexo oposto. Os besouros escaravelhos também estão ocupados, trabalhando. Um pedaço de excremento de zebra é o lugar perfeito para esses insetos robustos colocarem seus ovos e criarem suas ninhadas. A estação chuvosa acabou e assim abre caminho para o começo da seca. Nessa época do ano, o solo se torna gretado após ser privado da água. As plantas notam a mudança de estação e antes que tudo seque, as flores desabrocham, deixando assim suas sementes. Na vastidão aberta, um pequeno grupo de elefantes africanos faz um percurso pelas planícies. Cada família chega a ter mais de 10 membros. A fêmea mais velha está à frente do grupo. Ela é a líder da família, conhecida como a matriarca. No grupo estão ainda as irmãs dela, suas filhas e seus netos. Quando os elefantes machos se tornam adolescentes, eles abandonam o grupo para começar uma vida solitária. Assim, as famílias permanecem predominantemente femininas. Os elefantes têm uma expectativa longa de vida, às vezes vivendo mais de 70 anos. Aproveitando-se da riqueza de experiências que essa longevidade traz, a fêmea mais velha lidera a família. Sempre são conduzidos de forma a que nunca deixem de encontrar comida, água e permaneçam em segurança. Este filhote tem menos de 1 ano. Os mais novos sempre ficam bem no centro do bando.
Assim, os adultos os protegem de predadores. Os elefantes africanos, já adultos, podem pesar mais de 5 toneladas e alcançar mais de 3 metros de altura. As pernas, grossas como troncos de árvores, sustentam seu enorme esqueleto. Seus pés são cobertos por uma grossa camada de gordura. Isso age como um absorvedor de choque e diminui o impacto ao caminharem. Eles podem viajar longas distâncias sem parar. Comparados às suas enormes estruturas, os elefantes africanos têm olhos relativamente pequenos. Entretanto, seus cílios são estranhamente longos. Múltiplas camadas sobrepostas protegem seus olhos da poeira e do sol inclemente da savana. Os elefantes se locomovem efetivamente para achar comida. Sua dieta principal é a grama. E quando acham um lugar grande e propício, toda a família se reúne para comer. Como seus pescoços são curtos, suas bocas não atingem o solo. Aí é que entra a longa tromba. A tromba não contém nenhum osso. É feita estritamente de músculos e é capaz de movimentos delicados e precisos. A ponta da tromba é avançada e os capacita a pegar objetos. E é especialmente útil quando se trata de uma coceira inalcançável. É uma ferramenta extremamente versátil, como uma mão humana. Mas a tromba tem um outro uso muito importante. A família inteira fareja que há algo errado. Existem leões logo à frente. E os elefantes já captaram o cheiro deles. Uma tromba de elefante é extremamente sensível. Pode farejar um predador a mais de 3 quilômetros de distância. Em vez de correr em fuga, um membro do bando se aproxima dos predadores. Apesar de ser conhecido como o rei dos animais, quando confrontado com um elefante adulto, o leão quase sempre recua. Catito Saelel, do setor de elefantes do Amboseli, estuda esses mamíferos gigantes há mais de 15 anos. Segundo Catito, essa reunião em massa deve acontecer a qualquer momento. Ela caminha em direção aos Pantanais, no lado oeste de Kilimanjaro, onde os grupos de famílias de elefantes esperam se encontrar. Apesar das relvas ao redor ficarem desérticas na estação seca, esses pântanos permanecem ricos de vegetação o ano inteiro. A neve derretida e a chuva que cai do Monte Kilimanjaro escoam pelo subterrâneo e finalmente aparecem aqui. A área inundada cobre mais de 5 quilômetros quadrados. Catito logo encontra o que estava procurando. Infelizmente, é apenas um pequeno grupo solitário e não a supermanada de elefantes que ela esperava encontrar. Talvez amanhã seja um dia de mais sorte. No dia seguinte,
A predição de Catito parece que irá se realizar. À distância, uma miríade de sombras escuras se aproxima. É a supermanada. Fileiras sobre fileiras, até onde a vista possa alcançar, é um bando infinito de elefantes que emerge da floresta distante. Mais de 300 adultos e filhotes compõem esse enorme grupo. Todos têm um objetivo comum. Eles caminham diretamente para os pântanos. Finalmente, a supermanada chega ao seu destino. Nessa época do ano, a água, na maioria das regiões, está escassa. Logo, o bando todo quer matar a sede. Um elefante chega a beber mais de 200 litros de água em um só dia. E os pantanais desse parque são os únicos lugares onde muitos indivíduos podem beber quanta água quiserem. Uma vez reidratados, é hora de comer. A grama cresce em abundância nesse pântano fértil. Os elefantes são comedores massivos, consumindo cada um até 240 quilos de verde por dia. Enquanto os adultos continuam seu café da manhã, alguns membros jovens do grupo não resistem à oportunidade de brincar com a água. Mas isso não é só divertimento. Ficar na água também previne que seus corpos superaqueçam no sol equatorial. Essa fêmea emprega outro método bem antigo, passado de geração a geração, para ajudar a manter o sol à margem. Ela mistura terra e água para fazer lama. Essa camada grudenta de lama age não só como protetor solar, mas também, quando seca, protege da picada de insetos. Apesar dos elefantes se aproveitarem da abundância de mato e água, Catito acredita que há uma outra razão para eles se reunirem aqui. Olhando mais de perto, parece que esse grupo em particular não é tecnicamente uma família grande. Na verdade, ele é dividido em várias unidades menores. Cada uma é um ajuntamento entre 50 e 60 elefantes. Após muitos anos de pesquisa, o motivo por trás desses imensos adensamentos começará finalmente a ser entendido. Catito vem estudando os relacionamentos de mais de 1000 elefantes no parque. As pesquisas revelaram que indivíduos dentro dos grandes grupos que fazem adensamento de massa estão unidos pelo sangue. Eles são todos parentes.
Geralmente, a matriarca e a pequena família que ela lidera permanecem isoladas dos outros elefantes. Entretanto, uma vez por ano, essas unidades menores se reúnem com seus parentes para formar um grupo de laços maior. O ajuntamento em massa, ou supermanada, é uma coleção desses grupos de laços. Os grupos de laços variam de tamanho. Alguns podem ser pequenos, compostos de apenas 2 unidades de aparentados. Outros são muito maiores, contendo várias famílias aparentadas. Esse encontro é uma grande reunião de parentes. O entrelaçamento de trombas é um cumprimento, equivale ao nosso aperto de mão e atua como parte importante do processo de estreitamento. Os elefantes têm uma grande memória. Apesar de viverem separados a maior parte do ano, eles sempre se lembram das faces e do cheiro de cada um de seus parentes. Só parentes são cumprimentados assim. Para os filhotes com menos de 1 ano, este será o primeiro ajuntamento da vida deles. Aqui, eles irão conhecer as faces de seus parentes e começar a formar as amizades da vida toda. Os ajuntamentos em massa como esses costumam ser comuns em muitas partes da África. Entretanto, Amboseli agora é um dos poucos lugares onde esse evento continua a acontecer. A razão para isso é o claro decréscimo da população de elefantes. 100 anos atrás, havia por volta de 2 milhões de elefantes andando pelas planícies africanas. Hoje, eles são mais ou menos 500 mil, menos de 1/4. A distribuição deles também encolheu dramaticamente no último século. E, mesmo hoje, a população de elefantes africanos continua a cair. Caçadores de marfim ainda estão espalhados por esses territórios cada vez menores. Aqui no Parque Nacional Amboseli não há caça por marfim há mais de 10 anos. O governo do Quênia exerce forte patrulhamento anti-caça. Elefantes também geram muitos lucros para o mercado do turismo. Mais um motivo deles agora estarem fortemente protegidos. O povo Maasai vive nessas terras há gerações. Eles também são muito importantes para barrar os caçadores ao inspecionar quem quer que entre nessa região. Os Maasai e os elefantes vivem lado a lado há séculos, compartilhando da valiosa fonte de água do Monte Kilimanjaro. A pesquisadora de elefantes, Katito Sayalel, também é Maasai.
É raro ela não visitar um grupo de elefantes, o que faz pelo menos uma vez por dia. A corrida em direção ao seu veículo, com as trombas levantadas, é o modo comum de Catito ser saudada. Ela sabe que é muito raro um elefante atacar um humano, e isso se deve em parte à relação pacífica que essas criaturas desenvolveram com os Maasai. Essa associação estreita e protetora criou um paraíso para os elefantes de Amboseli. É bem cedo e os grupos de laços mais uma vez se dirigem para os pântanos. Durante o dia eles bebem água e comem mato livremente. Mas quando a noite se aproxima, eles desaparecem. Por alguma razão, os elefantes só visitam a região pantanosa durante o dia. Quando a noite vai caindo, eles parecem ter outros planos. O grupo inteiro anda em linha reta na mesma direção. Eles chegam até a borda da floresta, aos pés do Monte Kilimanjaro. Ali, muitos desaparecem para dentro de uma nuvem de poeira. Mas isso não é uma ilusão. É uma outra habilidade bem antiga, passada de geração para geração. Esse tipo de grama, conhecida localmente como candari, não é encontrada nos pantanais. Os elefantes usam seus pés para cortar as raízes longas antes de coletá-las e colocá-las na boca. Em alguns países africanos, a grama candari é usada como erva medicinal. Parece ser boa contra malária e febre amarela, além de ter também propriedades antissépticas. Acredita-se que essa grama, em particular, pode ser muito importante para manter a saúde dos elefantes africanos. A candari só cresce nessas áreas específicas. Talvez seja esse então o motivo principal dos elefantes formarem grupos de laços e virem aqui comer juntos. Quando chegam grandes grupos de laço no local de alimentação, os grupos menores são banidos do caminho. Os pequenos então perdem a oportunidade de comer. O tamanho do grupo é um fator crítico. Determina se os elefantes serão capazes ou não de proteger o seu local e comer a grama premiada. É fácil ver por que os elefantes africanos valorizam tanto esses laços familiares, mais do que qualquer coisa. Quando
o amanhecer começa, uma nuvem de pó ainda ronda a borda da floresta. Os elefantes parecem ter comido aquela grama medicinal a noite toda. Os mais novos começam a imitar o comportamento dos pais. Esses grupos de laços também fazem com que a nova geração aprenda técnicas de sobrevivência a partir dos mais velhos. Em plena luz do dia, os elefantes param de comer candari e voltam para os pântanos. Além dos elefantes, muitas outras espécies vêm até aqui em busca de água e de mato. Apesar de um pescoço tão longo, reclinar-se para beber não é uma tarefa fácil para uma das criaturas. Durante a estação seca, as girafas passam grande parte do tempo viajando entre os pantanais e a floresta. Ao sincronizar seus movimentos, esses pelicanos cercam peixes para conseguir pegá-los. É uma técnica particular de caça. Mas nem todas as missões de pesca têm sucesso. Algumas presas provam ser grandes demais para serem engolidas. Escondido entre os elefantes, há um outro mamífero peso pesado. Os hipopótamos podem pesar mais de 2,5 toneladas. Eles dependem da água para ajudar a regular sua temperatura corporal. Essa mãe se banha com seu bebê recém-nascido. Mas um problema está a caminho. Ao se aproximar, o elefante abana suas orelhas para tentar intimidar o hipopótamo. Finalmente o embate termina. O hipopótamo cede e parte com seu filhote. Não demora muito até que o par se instale numa área que também já tem dono. E, mais uma vez, a dupla é banida. Nessa época do ano, os elefantes lotam os pantanais. Para um hipopótamo, criar um filhote aqui é uma tarefa difícil. Especialmente com predadores rondando o pasto. As hienas caçam em grupos. E este grupo já detectou uma vítima. Um jovem hipopótamo. Trabalhando como uma equipe, as hienas podem mirar mamíferos bem maiores. Mas quando se trata de elefantes adultos, elas preferem ir embora. Já com elefantes mais jovens, o caso é diferente. As hienas irão atacá-los.
Mas enquanto os jovens permanecerem dentro da manada, eles estarão seguros. A presença de um único adulto já basta para intimidar o bando de hienas. Os elefantes sempre atacam primeiro ao se encontrarem com um bando predador. Mas apesar dos elefantes serem assustadoramente poderosos, há um residente dos Pantanais que não se intimida com eles. Os grous coroados orientais têm uma abertura de asa de uns 2 metros e atingem aproximadamente 1 metro de altura. Como a maioria dos grous, essa espécie é monogâmica e os casais geralmente se juntam por toda a vida. Esta fêmea cuida do seu ninho. Os grous coroados orientais podem colocar uma ninhada de até 5 ovos. E levam uns 28 dias para os ovos se abrirem. Esses pantanais têm uma abundância de peixes e insetos, ou seja, um lugar ideal para se construir um ninho. A não ser por um problema relativamente grave. Os pântanos encontram-se no meio do caminho dos elefantes. A supermanada se aproxima. Os grous recusam-se a ceder, forçando os mamíferos gigantes a se desviarem do ninho deles. Mas um elefante chega perto demais. Será um desastre se os ovos se quebrarem. O grou então decide dar um basta. Com as asas bem abertas, ele fica o mais alto possível e encara o intruso. Essa tática de intimidação prende a atenção do jovem elefante, mas parece que esse não quer recuar. A situação pede por um ataque em 2 vertentes. Sucesso. O jovem elefante finalmente recua para voltar junto aos adultos. Muitos dos adultos já aprenderam que há certos vizinhos do Pantanal que devem ser deixados em paz. Os esforços destemidos dos grous revelam o forte desejo de proteção do seu ninho e da sua futura ninhada. E até os maiores mamíferos terrestres do mundo não se empenham em amortecer o espírito desses grous. Já faz 1 semana que o ajuntamento em massa dos elefantes começou. Nas bordas do Pantanal começam a chegar algumas caras novas. Os elefantes machos adultos passam a maior parte de sua vida sozinhos. Eles têm os corpos bem maiores que os das fêmeas e podem atingir até 3,5 metros de altura. Este indivíduo está numa missão. Nos pantanais, os grupos de laços já estão ocupados, se alimentando. Os filhotes brincam na água, distraídos do mundo ao redor deles. Mas as fêmeas farejam alguma coisa em comum.
O macho grande se aproxima do bando. Não estão aqui por comida ou água, como o resto dos grupos de laços. Esses machos adultos procuram uma chance de acasalamento com uma fêmea. Eles cheiram o corpo das fêmeas para sentir se elas estão prontas para procriar. Entretanto, a escolha de uma parceira não é uma coisa assim tão direta. A competição entre os machos é dura. Esse entrelaçamento de trombas não é uma saudação. Esses machos medem suas forças. O objetivo dessa demonstração é exibir o seu poder para as fêmeas. Machos mais fortes atraem mais o sexo oposto. Quando as batalhas terminam, começa a corte. Mas nem todos os avanços do macho são aceitos. As fêmeas têm sempre a decisão final. Se elas não se interessarem por um macho em particular, não vão aceitar o acasalamento. Um macho frustrado corre até uma fêmea. Isso cria confusão dentro de um grupo de laços e o resultado é a dispersão. Incapaz de acompanhar, um jovem acaba separado do bando. Ele perdeu a mãe de vista. Um predador vem chegando, tirando vantagem da confusão. Para os bebês elefantes, as hienas são ameaças muito maiores do que os leões, especialmente quando não há adultos por perto para protegê-los. O bebê percebe que foi abandonado e se dirige para a água em busca de segurança. Mas isso pode acabar sendo um outro grande erro. As hienas são excelentes nadadoras. Mas a hiena não passa muito tempo na água. A mãe do jovem elefante voltou. Ela fulmina o predador enquanto mantém a guarda sobre seu filhote. Apesar de ter acabado com a ameaça da hiena, parece haver algo errado com o jovem. Ele não consegue sair de dentro da água. A mãe dá uma força com sua tromba e o ajuda.
Mas logo que o filhote está em terra firme, a hiena se aproxima perigosamente. Logo fica claro que as mandíbulas poderosas dessa predadora já fizeram algum estrago. Em pouco tempo, o filhote foi separado de sua mãe e seu rabo foi mordido. O filhote parece desorientado. Sentindo sua fraqueza, o predador continua a perseguir sua vítima. Finalmente, mãe e filho conseguem voltar à segurança do grupo de laços. O resto da manada percebe que o jovem está ferido e forma um círculo para protegê-lo. Com esse método, não há como a hiena chegar perto do filhote. Mas o predador ainda não desistiu. Um grande elefante macho irrompe do bando e manda embora o atacante. A hiena percebe que sua luta por comida terminou. Os adultos gentilmente cuidam da tromba do filhote ferido. Após analisarem a condição do ferimento, eles encorajam o jovem a beber. Graças aos fortes laços familiares dentro da Sociedade Africana de Elefantes, o bebê ferido parece pronto para uma boa recuperação e uma vida longa e tranquila. Estamos agora no final do mês de janeiro. Já se passaram 3 semanas desde que o primeiro ajuntamento de elefantes em massa apareceu. Agora os ventos secos sopram pelo parque todo dia. Nessa época começa a aparecer uma mudança dentro da supermanada. Os grupos de laços começam gradualmente a se separar e os elefantes voltam a se comportar de novo como unidades familiares menores. As viagens diárias à floresta se tornam uma atividade mais para famílias do que para grupos maiores. No final, os elefantes deixam os pantanais em pequenos grupos, retornando às suas vidas normais em família. Todo ano, esses adensamentos maciços só duram cerca de 3 semanas. E há uma razão para os elefantes escolherem sair da região. Existe apenas 2 variedades de grama que esses gigantes herbívoros podem comer nesses pântanos.
E devido ao grande número de elefantes se alimentando aqui, essas relvas, em particular, já foram todas consumidas. E há também uma mudança na floresta que eles visitaram todos esses anos. A nuvem de poeira que rodeou as bordas da floresta desapareceu. Agora, apenas a terra nua está visível. A Kandari foi toda comida. Com essa grama medicinal esgotada, os elefantes precisam sair em busca de outras comidas para manter a saúde. Um casal de residentes locais não ficará triste em ver os elefantes partirem. Os Grows coroados orientais têm todo o espaço de que precisam. Eles conseguiram criar em segurança um par de filhotes. E com poucos dias, eles já caminham com habilidade. A pesquisadora de elefantes, Katito Sayalel, dá um olhar final para as famílias de elefantes enquanto elas deixam os pantanais. Mas em menos de um ano, a supermanada estará de volta, retornando com uma nova geração para reforçar os laços que são cruciais para a vida em família dos elefantes. O Parque Amboseli do Quênia é um paraíso da vida selvagem. E os pântanos aos pés do Monte Kilimanjaro formam o palco para uma das maiores reuniões do planeta. Gramas únicas garantem que a supermanada de elefantes retorne aqui todo ano, permitindo aos familiares reforçar seus laços para a vida toda e juntar forças sempre que forasteiros criarem o medo. O mistério que rodeia esse evento extraordinário foi finalmente revelado. Parece que esses laços de família são a chave para a sobrevivência, algo que os elefantes prezam e preservam.